Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chega de Mimimi. Bom, é um prazer ter você aqui mais uma sexta-feira, e uma sexta-feira de chuva, né? Essa semana foi complicado aí com a chuva, mas graças a Deus, né? O tempo estava muito seco, precisamos de água também. Bom, como de costume, eu vou iniciar aqui com a nossa frase do dia, que a frase ela vai estar em Provérbios, tá? No capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Também tem outra frase que fala que os jovens são o futuro, né, do nosso país. Eu tenho comentado com algumas pessoas e analisado que assim, a nossa geração, até falei um pouco com a Priscila, né, Priscila? Acho que a nossa geração é uma das gerações mais top que já existiu, né? Porque o pessoal de antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Eu tenho um filho de 8 anos, né, que ele não sabe o que é viver sem celular, não sabe o que é viver sem internet. E a nossa geração conseguiu viver esses dois tempos, né? Não existia YouTube na época que eu estudava, tinha que ir lá para a escola, para a biblioteca, pegar livro e tudo mais. Então, assim, para quem tem fé e acredita até que Jesus volte, né? Então essa geração, os nossos filhos, são eles, né? Que vão cuidar desse planeta aí, de todos, e espero também que cuide, né? De nós também, quando estiver naquela idade mais avançada. Então, que a gente possa ter os cuidados, né? Com as nossas crianças, né? De todo mundo. E eu acredito que esse tema tem muito a ver, né? Porque está incluindo aí com a nossa convidada especial hoje. Não é isso, Priscila? É isso mesmo. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês ao podcast Chega de Mimimi, né? E essa questão aí é verdade mesmo, né? Nossa geração foi uma geração muito top, mas a nossa geração de hoje tem todas as informações, né? Tem mais informações do que tinha antes, né? Na palma da mão, e são o nosso futuro. E aí tem uma convidada aqui especial, aonde vai falar sobre um pouco sobre essa saúde da nossa geração, né? A saúde bucal da nossa geração, porque é uma das coisas que a maioria das pessoas, eu acredito, e ela pode falar se é mito ou se é verdade, né, que negligencia, sim, né? Porque assim, médico já é difícil, né? Eu tenho certeza que você não vai no médico, Gabriel. Não, nossa, faz tempo, hein? Né? Tem que ser... Dentista, a maioria das pessoas negligencia. Ou negligencia porque teve algum trauma, porque pegou um dentista aí que, né, fez o escarcéu, ou porque não liga, porque não tá doendo mesmo. Se não tá doendo, por que eu vou? Né? E é essa prevenção, né? Então, a gente vai falar aqui com a nossa convidada aqui, que é a doutora Paula, né? Que é uma odontopediatra aí. Vocês que têm filhos aí, empreendedores que têm filhos, escutem isso daqui que vai ser bom para vocês, né? Com ênfase aí em pacientes atípicos, que é uma coisa bem diferenciada aí, e ela vai falar um pouquinho aí. Seja bem-vinda, Paula. Prazer. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu amei essa entrada que você fez aí, falando sobre o versículo de Provérbios, né? Porque realmente é isso, né? A gente tem que dar essa ênfase aí para o nosso futuro, que são as crianças. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Paula Lopes, sou odontopediatra, com ênfase em pacientes atípicos. E eu trabalho muito essa questão da prevenção. Então, a gente já iniciou falando, assim, 100% do meu dia a dia, assim, né? E realmente, tudo que você falou, Priscila, tem tudo a ver, né? Sim, as pessoas negligenciam muito a saúde bucal. Nós não temos essa cultura, sim, né? De fazer tratamentos preventivos a cada 6 meses, de procurar um especialista não só em odontopediatria, mas adultos também, né? Adultos, sim, também negligenciam muito. E, além de trabalhar com as crianças, eu trabalho também com pacientes fóbicos. Então, adultos, né, que sofreram algum tipo de trauma na infância, né? Até eu creio que na nossa fase aqui, né, não tinha muito esse negócio de extrair dente, né? Sim. Acho que era mais na época dos nossos pais, né? Que qualquer dor ia lá no dentista e acabava extraindo esse dente. E aí isso gerava um trauma. Mas eu tenho muitos pacientes que me procuram por conta dessa fobia mesmo. Talvez algum problema que aconteceu lá no momento do atendimento, né? Enfim, ou
talvez um profissional que não tivesse tanta empatia pelo paciente, só ia lá e fazia o trabalho, enfim. E aí eu tenho alguns pacientes que me procuram por isso. E por que o odontopediatra? A maioria aconteceu, assim, na verdade, desde que eu me formei, eu tenho 22 anos de formada, eu fui para a área de odontopediatria. Sempre gostei muito de criança, né? Então, eu era a criança que gostava de cuidar de criança. Então, eu era aquela prima que ia para casa das primas, das tias que tinham bebês para ajudar a cuidar. Sim. Então, eu sempre quis trabalhar com criança, era o meu público mesmo. E trabalhei durante 15 anos somente com crianças. E aí os pais começaram a me procurar. Ai, doutora, será que você não pode me atender? Eu vejo você atendendo meu filho, eu queria tanto passar com você, vejo que você tem um jeitinho e tal. E aí começou essa área de pacientes fóbicos, né? Então, hoje eu tenho esse público aí. Então, eu faço a parte de clínica geral e ortodontia, sim, né? E o clínico geral dos pacientes adultos também. Aí depois, se tem alguma coisa mais específica para fazer, aí eu encaminho para os colegas que trabalham comigo na clínica. Sim, sim. Que um deles é o Dr. Fábio, né? Que é meu dentista. Pois é. Exatamente. E como iniciou, doutora, essa escolha pela odontologia? Terminou a escola, e aí... Qual faculdade eu vou fazer? Como é que foi? Tem influência dos seus pais? Não. De outros familiares? Nenhuma, eu não tenho. Eu sou a primeira dentista da família, né? Hoje eu tenho uma prima também que é dentista, mas eu fui a primeira da família, né? Os meus pais não fizeram faculdade, então meu pai queria ser médico, então quando eu disse que queria fazer algo na área da saúde, ele ficou muito feliz, mas não teve influência nenhuma, né? Quando chegou nessa fase, na hora de ir para o ensino médio, eu fui fazer magistério, porque, como eu disse, eu já tinha isso na cabeça de criança, né? Então, assim, a gente, quando é criança, quer ser professora. Já. Então, eu fui fazer magistério, fiz os 3 anos do ensino médio no magistério, e aí, quando eu fui fazer estágio, eu falei, não é bem isso que eu quero trabalhar com criança, mas não é isso que eu quero. Sim. E aí, eu comecei a olhar outras áreas, né? E aí veio a odontologia como a primeira opção. E aí meus pais ficaram muito felizes, me apoiaram sempre, né? E aí eu fiz faculdade aqui em Guarulhos mesmo, né? Eu até cheguei a prestar em outras faculdades fora do estado, mas meu pai era muito conservador. E aí não deixar minha menina longe. Exatamente. Na época eu fui prestar em Alfenas e era o meu sonho de consumo estudar lá, né? Morar lá. Eu tinha uma irmã de uma amiga que fazia faculdade lá e eu fiquei hospedada na casa dela e eu amei, né? Aquele vucu-vucu, né? Mas meu pai cortou minha asinha rapidinho. E aí eu fui fazer aqui mesmo. E ele dizia assim, faculdade é você quem faz, né? Então, assim, eu quero você aqui pertinho e você vai ser a melhor no que você faz, independente de onde você estiver. Ai, essa sabedoria, essa palavra aí dele. Independente da faculdade que você fizer, né? Assim, é óbvio que uma USP, uma coisa mais assim, né? Mas ele queria que eu estivesse embaixo das asas dele. E aí foi assim. Aí fui fazer na UNG, fiz a faculdade. E aí, assim que me formei, já entrei na especialização de odontopediatria. Você iniciou em alguma clínica? Você já abriu o seu espaço? Como é que foi? Conta só um pouquinho assim pra gente. Então, eu me formei e aí o meu pai montou um consultório para mim. E aí, pertinho da nossa casa, né? Sempre perto. Sempre perto. Montou um consultório. E aí eu fiquei trabalhando ali por um tempo, aí eu me casei, aí tive a minha primeira filha, e aí eu queria muito ser mãe também, era uma coisa que eu queria muito, então assim, eu meio que fiquei meio perdida aí, se eu queria mais ser mãe ou eu queria ser profissional. E assim, hoje, a gente quando se forma, né, nós temos esse negócio do eu empresa, né, que eu tive que aprender agora, isso aí. Então, trabalhar a parte comercial, que eu nunca soube, a parte de gestão. E aí, eu me perdi aí nesse caminho. E aí, eu acabei fechando o consultório. Eu fiquei no consultório por 5 anos. E aí, eu fui trabalhar numa clínica na Sorridentes, até aqui, na Avenida 7 de Setembro. Fui trabalhar lá, trabalhava 2 dias na semana e eu ganhava muito mais do que eu ganhava no consultório. E aí eu falei, bom, então eu prefiro ir trabalhar assim, porque assim eu tenho 3 dias na semana para ficar com a minha filha, trabalho 2, né? E o que eu ganho é meu, é livre. Sim. E aí trabalhei dessa maneira, fechei o consultório, tudo, fiquei trabalhando assim até o ano passado.
Aí, o ano passado, eu sempre trabalhando para outras pessoas, né? Aí, o ano passado, o Dr. Fábio me fez essa proposta de ir lá para a clínica. E aí, lá na clínica, a sala é minha, né? Então, assim, eu que trabalho toda essa parte de gestão. Aí, fui estudar tudo de novo, fui fazer marketing, fui fazer gestão, fui fazer comercial, financeiro, estou fazendo mentoria financeira, estou fazendo mentoria com a Carol junto com a Pri, né? Com a Carol Prietro. E aí, onde eu comecei a tomar conta da situação aí. Né? Então, eu sempre trabalhei para outras pessoas, na verdade. Mas é importante, né? Bacana que nós comentamos semana passada, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas que ela tem tanto sonho ou a vida encaminha, né? A melhor forma de empreender, eu acredito que é iniciando no CNPJ de outra pessoa. Exatamente. É uma empresa onde já está estruturada. Por quê? Como nós estamos montando a comunidade, né? Eu falo, Priscila, meu Deus do céu, olha quanta coisa. Né? A gente coloca e fala, não que não seja impossível, a gente sabe que a pessoa, ela, como eu, empresa, ela vai conseguir ter resultado, mas a gente sabe que é muito cansativo, Sim. entendeu? E uma coisa ou outra sempre vai ficar. Sim. Porque, gente, se você pensar, olha, ainda mais para quem é mãe, a gente pode lembrar, né? Quem tem família, poxa, a gente tem mãe, então... eu, até hoje, por certo tempo, né? Minha esposa sabe disso, a gente tem um acordo ali que eu falo, calma que não chegou a hora ainda de usufruir tudo, não. Então, não tem sábado, às vezes não tem domingo, não tem feriado, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Por quê? Durante o dia, por exemplo, você está ali atendendo seus clientes, né? Poxa, a hora que você tem para fazer o financeiro, para você colocar lá na planilha tudo bonitinho, na hora de você começar a fazer a estratégia, é à noite, é final de semana. Não na tem... sua folga, no horário de folga, no horário de almoço. No horário de almoço. É que nem essa semana eu tava resolvendo o meu negócio CNPJ na hora do meu almoço. É isso mesmo. Porque é o tempo que tem ali. Então, essa questão que você falou do CNPJ é importante porque isso desafoga um pouco. Porque tem um CNPJ, é pesado. As pessoas acham que é brincadeira, assim, de você abrir um CNPJ. Vou abrir um CNPJ em 24 horas, você empresa linda e maravilhosa, mas não sabe que não é só a questão de executar serviço. Sim. É todo um contexto para você manter aquela empresa. Coisa bacana que eu aprendi numa frase do Flávio Augusto, ele falou, eu vou te ensinar rapidinho como que se abre uma empresa. Procura um contador e contrata ele. Então, simples, é a melhor coisa que você faz, né? contrata Porque o contador. O Henrique que sabe, um abração aí pro Henrique, né? Eu tenho que perturbar o Henrique, você tem que ter o contador e deixar lá, porque são coisas sérias, não é? Eu também quebrei uma empresa em 2015, né? Que era uma empresa de quadros e espelhos, por diversas questões, isso, falta de experiência, falta de treinamento de gestão. Então, assim, você vai com a cara e a coragem? Vai, você consegue caminhar, você vai andando, mas se você for colocar ali na ponta da caneta certinho, e é onde que vem a maior dificuldade, na hora que você pensa em escalar. Nossa, entendeu? Porque você tem o seu limite. Você vai como eu, empresa, né? Você vai caminhando. Mas na hora que você fala assim, poxa, precisa escalar... Tá vindo mais vendas, tá vindo tudo e agora? Entendeu? Aí as coisas começam a complicar. Mas muito feliz e parabéns, né? Você tá aí batalhando. Não, então, mas na verdade, eu ainda tô na fase inicial, né? Eu abri o consultório ali, a sala lá no Fábio faz 1 ano, foi em setembro do ano passado. Então, assim, eu ainda estou engatinhando, né? Então, vai chegar uma hora que eu vou precisar, sim, de uma estrutura maior, né? Sim. Mas, assim, tudo que eu tenho feito hoje, trabalhando em cima disso, é para eu até poder cobrar, né? Na hora que eu tiver alguém fazendo por mim. Então, eu estou estruturando a minha empresa com os processos, né? Aquela coisa do propósito. Eu quero que seja feito dessa maneira e tudo que seja alinhado dessa forma. Então, qualquer pessoa que entrar... ela tem que fazer da maneira que tem que se tá encaixar ali com a na cultura missão, a que você visão e os valores da empresa, Exatamente. né? Então, eu estou indo para esse caminho, para escalar depois, né? Até porque, assim, estou iniciando também no mundo das palestras, né? Então, assim, vai chegar uma hora que eu também não vou ficar só no mocho, né? Porque, falando um pouco sobre o meu trabalho, essa questão da prevenção, eu sou idealizadora do projeto Clube Cari Zero, né? Que eu idealizei ali no consultório, que assim, a criança, ela termina todo o tratamento dela, então eu entrego a boca dela zerada, sem nenhuma cárie, sem nenhum problema, ela passou pela fase
de aprender a higienização, faço orientação de higiene direitinho, ensino, pego na mão da criança para que ela realmente aprenda a cuidar dos dentes, né, dependendo do tamanho da criança, ou explico para a mãe. E aí eu dou alta para essa criança, só que essa criança entra nesse clube de prevenção. Então, esse clube, ela tem 2 consultas pré-agendadas, né, de 6 em 6 meses, ou seja, 2 consultas anuais. E ela só vai vir para essas consultas, porque assim, acontecia muito, como eu tenho bastante tempo de cadeira, né? Então, assim, acontecia muito de eu fazer esse tipo de tratamento, deixava a criança vinha com várias cáries, canal para fazer, várias coisas para fazer. Eu deixava a boca certinha, mantinha essa cultura de ligar depois de 6 meses para a criança retornar. Aí a mãe agendava um horário, chegava no dia, ela não vinha, ou porque, de repente, não tenho dinheiro para pagar agora, ou tem alguma outra conta para pagar e vou priorizar isso, a criança não está com dor, e aí não vinha. E aí saía do meu radar, porque eu marco de 6 em 6 meses, aí a criança volta depois de 2 anos com a boca toda estourada de novo. E aí, falando em pacientes atípicos, nós sabemos que o consultório já desestabiliza a criança, né? E a consulta, dependendo daquilo que vai ser feito, anestesia, eu gosto muito de trabalhar com anestesia, eu não atendo criança, raramente atendo criança sem anestesia. Então, isso causa um estresse para a criança atípica, né? E desorganiza ali a parte psicológica, neurológica. Então, o benefício desse clube é justamente isso, de manter a criança nesse estado de saúde legal, né? E aí, a mãe, quando dou alta, agora nós vamos entrar no clube, ela parcela o valor dessas 2 limpezas em 12 meses. E aí, daqui 6 meses, ela só precisa trazer a criança. Então, assim... Não fica tão pesado. Não fica tão pesado. E aí tem 2 consultas garantidas ali. E aí eu consigo manter a saúde dessa criança. Então, eu diminuo em 90% as chances de cáries futuras e cáries recidentes. E em quantos anos que a criança entra nesse clube, assim? Não tem idade. Ela entra a partir do momento que eu dei alta, eu terminei o tratamento dela, eu dei alta, eu já falo sobre o clube. Aí cabe os pais decidirem se querem fazer ou não. A maioria aceita, porque sabe o sofrimento, que nem hoje em dia tem crianças com 2 anos que precisa fazer tratamento de canal. Nossa, 2 anos. 2 anos. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre prevenção, né? Eu bato muito nessa tecla, eu faço muitas palestras, né, em escolas, em entidades que cuidam de pacientes atípicos, né, em clínicas integrativas, justamente para conscientizar. Né, porque o mundo da odontopediatra não são só as crianças, né, envolvem também os pais, a cultura dos pais e tudo mais. A gente lida muito mais com os pais. E aí tem essa questão neurológica, psicológica e tudo, que a criança, a mãe, a última coisa que ela vai pensar na vida quando ela recebe um diagnóstico de autismo é no dente. Né? Ela nem lembra que a criança tem dente. Ela só vai lembrar a hora que doer. É que são tantas informações para ela naquele momento que o dente fica pro último dos planos, né? Exatamente. Ela tem que cuidar da parte neurológica, da parte motora, da parte psicológica, da parte pedagógica. Ela nem se lembra dessa parte, né? E aí, quando dói, aí o trabalho é muito maior, né? Na hora de colocar. Já é difícil colocar essa criança na cadeira. Imagine colocar e tratar. Né? Com dor, né? Então, isso, vamos... Uma informação importante, né? Bacana. Já deu para descontrair um pouquinho, doutora? Sim, agora eu já tô sentindo em casa. Já assistindo em casa, né? Tá tranquila. Que aqui o negócio é descontraído, aqui eu falo assim, que aqui é a vida como ela é. A realidade aqui, não tem esse negócio, é tudo sem mimimi, né? É isso mesmo. E aqui nós temos um quadro chamado Mitos e Verdades. Né? E aí a gente vai fazer algumas perguntas para vocês assim, que eu tenho certeza que vocês aí, é a mesma dúvida que a gente que é mãe, pai, nós estava falando, a gente estava falando sobre isso. A gente pegou as nossas dúvidas que a gente tem com nossas crianças, ele mais recente, porque ele tem a mente mais fresca do que eu, porque a minha já tá maior, ele tá menor. Então a gente viu essas dúvidas. Sim. E aí eu gostaria, já que você falou assim, eu me espantei agora com uma criança de 2 anos com um canal. Porque, Jesus, um canal numa criança de 2 anos. Eu tive que fazer um aqui, ó, já foi... Depois eu falo do meu trauma. Então, eu tive que fazer um... Eu sou traumatizado. O doutor Fábio, ele viu. O doutor Fábio, você está comendo? Eu falei,
Ah, você está... Calma, fica relaxado na cadeira. Porque eu tive um canal aqui, deu um problema, mas aí depois eu falo. Então, assim, como a criança, você falou que é de 2 anos, tem cárie e a um ponto de ter que fazer canal. Fazer canal numa criança de 2 anos, pra mim foi muito difícil fazer um canal. Imagina uma criança de 2 anos, tá com a boca aberta ali, porque tem que tirar o raio-x, a radiografia, tem que colocar uns negócios assim, né? E aí, a gente sempre quando as meninas eram pequenas, sempre ouvia assim, que mamadeira e chupeta prejudicava os dentes. É mito ou verdade que a chupeta e a mamadeira, ela prejudica os dentes? Bom, essa é uma dúvida, eu acho que é universal. Geral, é universal, né? De todas as mães, né? Então, assim, são duas coisas bem diferentes, tá? A mamadeira, ela prejudica em dois aspectos. Então, primeiro nós vamos falar do bico, né? Então, assim, o bico da mamadeira deve ser um bico anatômico, a mesma coisa da chupeta, que é o bico ortodôntico que nós falamos, que é aquele biquinho que tem a curvinha, sim, aquele redondo abominável, ninguém, né, quer mais ele, porque realmente ele deforma a boca. Então, a mamadeira tem essa questão do bico. E tem criança que fica com a mamadeira na boca, segurando, sim, né? Fica mordendo, ali, fica mordendo. E aí aquele bico fica na boca ali e acaba deformando o céu da boca, o palato, e os dentes, porque ele fica ali ocupando um espaço que não é dele. Que aí vem a coisa da chupeta também, tá? Então, assim, o odontopediatra é contra a chupeta? Não, não é. Eu, na minha primeira filha, né, ela me dava muito trabalho para dormir, e casa de ferreiro, espeto de pau, né, obviamente. Eu amamentei até 4 meses só, não tinha mais leite, morri quando eu percebi que ia ter que dar mamadeira, né. E ela não queria dormir, ela queria ficar o tempo inteiro grudada em mim. E aí? A pediatra falou, agora você vai ter que dar chupeta para ela. Aí eu chorei, fiquei desesperada, fiquei lá, falei, não, onde já se viu dentista, odontopediatra dando chupeta pro filho? E ela falou, você escolhe, ou você dá a chupeta, ou você vai ficar ali com ela no peito, mamando o que não tem, né? Porque com 4 meses eu parei, sim, então, assim, já entrei com fórmula muito cedo. E eu dei a chupeta. Então, assim, a chupeta, na verdade, qual é a função da chupeta? Acalmar a criança, tá? Porque tem criança, sabe aquela história? Ai, meu filho fez o bico do peito de chupeta. É isso. Ele tem a necessidade de sugar, né? E fazer aquele movimento. Então, se ele não tiver a chupeta, ele vai fazer no peito, tá? Isso é normal. Quando a mãe tem muito leite, essa criança, ela vai fazer esse movimento mais vezes, então ela vai saciar tanto a fome quanto a quantidade, né, de movimento. Então, ela fica boazinha. Se ela não tem, aí ela vai chorar e vai querer ficar no peito o tempo todo. Sim. Aí entrou a chupeta. Então, assim, não é contra a chupeta. O que é contra é quanto tempo o seu filho vai chupar a chupeta. Ah, então é o período de tempo que vai ficar ali. Exatamente. Né? Então, o período é, no máximo, até 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que tirar. Porque aí começa a causar um problema. Sim. Né? Então, até 2 anos, ele tem ainda a fase oral, onde ele está ali com essa questão de sugar a chupeta, e aí não tem problema nenhum. A partir desse momento, ele já começa a estar com a chupeta por hábito. Então, ele já nem chupa a chupeta da maneira correta. Então, ele põe a chupeta para um lado, põe a chupeta para o outro lado. E fica aí brincando com a chupeta na boca, né? E aí começa, a gente já tem o crescimento maxila e mandíbula, e aí vai crescer com o formato daquela chupeta ali. Então, aí a criança tem a mordida aberta. Tá? Então, até 2 anos não tem problema nenhum, porque mesmo que fique aberta, conforme vai crescendo, fecha, tá? Então, a questão do mito e verdade da chupeta é isso, tá? Não altera, tem problema, mas até a página 2. Até a página 2, certo? Né? Eu vou contar uma história minha assim. Por causa desse mito aí, dessa verdade, porque até a página 2, eu tive dificuldade de dar chupeta e mamadeira para minhas filhas, né? A minha primeira filha, ela não pegou chupeta, eu até tentei, ela não pegou chupeta, mas ela mamou até os 2 anos e meio no peito.
Amor, assim, até os 2 anos e meio. Até eu ficar grávida da minha filha, até da minha segunda filha, da Catherine. Aí eu tive que tirar ela. Foi um sacrifício pra tirar, mas eu tive que tirar. Né? Porque como eu tava grávida, eu não podia mais amamentar ela. E aí a minha outra também não teve também a mesma dificuldade. Não pegou mamadeira, não pegou. E eu também não insisti, porque eu falei assim, porque o meu marido, ele chupou chupeta, até de grande, assim. Tanto que ele falava assim, quando ele saía de casa, ele deixava a chupeta lá porque ele não queria ver, ficar na rua e ver que ele tava chupando chupeta, né? Eu tô falando aí, tá te entregando. Tô te entregando, ver. Aí ele falava assim, que deixava lá no sofá da casa dele lá, e aí quando ele voltava pra casa, a primeira coisa que ele pegava era a chupeta. E meu marido, ele tem os dentes, né, todo deformado assim, por causa porque ele chupou chupeta até depois de grande. Então, tá vendo? Você tem a prova viva do que eu acabei de falar. falar. Aí eu falei assim, eu tenho a prova viva. Então, por causa disso, eu falei assim, eu tenho a chupeta que tem, porque elas ganharam chupeta e tudo mais, mamadeira, né? Eu até insisti. Mas como não pegou, eu falei, então deixa aí. Tem criança que não aceita mesmo. Né? Aí troca de bico e não aceita. Aí como não me atrapalhava elas mamarem e tudo mais, então, tipo, mesmo trabalhando assim, não me atrapalhava, então eu deixei. Sim. Né? E hoje elas não têm o dente assim, elas têm o dente normal delas, tudo mais, assim. Não pegou, desculpa. Okay. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver. Não, então, só pra tirar do peito que foi ruim. Sim. Nossa senhora, pra desgarrar. Gente do céu. Aproveitando essa questão, doutora, a questão da mãe amamentar a criança no peito, por conta do formato e tal, não dá problema no dente? É isso que eu ia perguntar. Então, agora eu vou falar sobre o mito e verdade da mamadeira e do peito, né? Assim, realmente, a Organização Mundial da Saúde preconiza que você amamente até 2 anos. Então, assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mesmo o formato do bico não tem problema, porque a criança no bico do peito, ela precisa fazer mais força. Então, ela estimula o crescimento da musculatura. Então, é até bom. E a mamadeira, não. A mamadeira ainda tem mãe que faz uns buracos gigantes. Coloca, já tá de golada. Eu já vi uma colocando a faca assim, abrindo o negócio. Eu falei, Jesus. Então, aí não tem, né, esse movimento, não tem esse estímulo da musculatura, né? Mas no peito não tem problema. Até 2 anos é saudável. Então, assim, qual é o problema do leite? Tanto mamadeira quanto leite materno. Porque vem a questão assim, leite materno dá cárie? Sim. Da cárie? Dá cárie. Ai, eu não sabia. Dá. A mesma coisa que o leite, que a fórmula. Tá? Por quê? O leite, ele tem micro-organismos ali, né? Os lactobacilos, enfim, é a mesma coisa. Então, assim, se você deixa o leite do peito escorrer, não fica cheirando? Fica. Mesma coisa. É a mesma coisa do leite, ele azeda, né? Então, assim, aquele leite na boca, por exemplo, tem criança que mama a noite toda. Então, esse caso é um problema. Tá? Porque assim, a mãe que vai amamentar a noite toda, ela não vai higienizar a boca da criança a noite toda. Ela quer mais, tem mãe que fica dormindo lá deitada e só põe o peito pra fora e a criança mama, porque tá cansada e é normal, a gente entende, né? Mãe amamentando é cansativo, principalmente as mães que trabalham fora. Mas se você higienizar, aí não tem problema. Então assim, que nem, eu amamentei até 2 anos, ok, tudo bem. Mas o seu filho mama a última mamada que horas? Então, se ele mama 10 horas da noite, você vai, higieniza a boca do seu filho, 6 horas da manhã ele acorda, então ele teve um período com a boca limpinha, sem restos de leite ali. Então, tanto a fórmula quanto o leite materno, se deixar na boca, mais uma vez falando, causa cárie. Certo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando as minhas filhas eram pequenas assim, eu higienizava a boca dela com aquele... Com a dedeira. Com aquele de silicone. Sim. É bom pra poder higienizar ou não? Porque eu fazia essa higienização com elas, como não tinha muito dente, eu fazia isso. Então, na verdade, quando é bebê, o ideal é você enrolar uma gaze no dedo, e aí você molha na água filtrada ou na água fervida, e aí você vem só com a gaze limpando porque não tem dente. Então, mesmo antes de ter dente, você já precisa higienizar a boca, tá? Então, assim, mamães de plantão precisam higienizar a boca mesmo sem dente, tá? Aí, ó, olha então, aí,
Coloca lá a gazezinha no dedo com água filtrada e você vai passar o dedo pelo rebordo todo da criança. Por que isso? Primeiro porque a criança se adapta a esse movimento, então quando ela tiver dente, ela já não vai achar estranho, ela vai deixar. E outra porque vai ficar aquele leite fermentando, não vai dar cárie, obviamente, porque não tem dente, mas vai ficar com aquele leite fermentando ali na boca. Então, esse início sem dente é uma questão de condicionamento, tanto da mãe quanto do bebê. Porque a mãe que vai higienizar, ela vai se condicionar, a hora que tiver dente, ela vai fazer a mesma coisa, né? E o que eu falo muito sobre isso para pacientes autistas, para mães atípicas, o que é? O autista, ele tem uma dificuldade muito grande que mexam na boca dele. Ele tem uma hipersensibilidade muito grande. Então, se você... E ele vive de rotinas, né? Então, tudo na vida deles é rotina. Então, se você começar a higienizar desde cedo, você já está condicionando essa criança na rotina. E aí, vai ser fácil? Não vai, porque ele não vai deixar mesmo. Mas se você conscientizar e ir fazendo, habituando, colocando na rotina, quando ele tiver 2, 3 anos, ele já vai ficar se sentir mais apto para poder fazer isso, já vai da deixar, rotina dele. Né? Então assim, não vou colocar, meu filho não aceita pasta. Tem criança que não aceita pasta. Mas o que higieniza? É o movimento e não a pasta, tá? Então assim, se você adaptar a fazer esse movimento, seu filho vai aceitar numa boa. E aí você vai gerar menos transtornos futuros, né? Então, uma pergunta muito importante, que eu não sei se vocês vão me fazer, mas eu já vou adiantar, que é assim, que idade que você leva o seu filho ao odontopediatra? Desde que ele saiu da maternidade. Sério? Sério? Já é assim? Já é assim? Rápido, cedo? Já é assim. Antes de você falar sobre isso, deixa eu só comentar um negócio pra gente não perder muito o assunto. Parece que as coisas que, digamos assim, entre aspas, são erradas são as melhores, né? Porque imagina, que nem o Nathan, o negócio dele é a dedeira. A dedeira é pra dormir. Você rola ele, toma banho quentinho, deixa lá bonitinho no bercinho, dá dedeira. Como é que você tira essa criança pra limpar a boca dele dali? Ele já tá roncando, ele já dorme com a mamadeira na boca já. E aí é onde faz o mal, né? Exatamente. O certo é poder... Então, é que nem minha filha, minhas filhas, elas mamavam dormindo. Como que eu tirava? Imagina, E eu limpava a boca daqueles negócios lá, mas pra dormir, aí... Ele tá esperando aquele momento. É aquele momento. Ele tá esperando aquele momento. Não, dedeira, vamos dormir, vamos, dedeira. Sabe? Não, a gente quer pai e fica a beça, né? Não, fica, meu filhinho, vamos lá. Realmente o aconchego, realmente o momento de aconchego. Porque que nem quando eu dava mamar para as minhas filhas, era aquele momento de ela olhar para meus olhos, aquele momento de dormir assim. Eu dormia assim, sentada, e ela dormia no Mas, gente, não tem problema. Você pode continuar fazendo isso. Eu vou falar da minha experiência como mãe. E, assim, do primeiro filho, né? Porque o primeiro você ainda tem muito mais cuidado. Do segundo, verdade. O segundo você deixa... o segundo é o... Então, a minha primeira, ela mamava também, e mamadeira, como eu acabei de falar aqui, que ela parou de mamar no peito com 4 meses. Então, era assim... Desde pequena, a mamãe vai te dar a mamadeira agora, você vai mamar e a hora que você dormir eu vou limpar sua boca, tudo bem? Tudo bem. Então ela dormia, é óbvio que no começo ela acordava, aí era aquela coisa, teve vezes de eu ter que dar mamadeira de novo, pelo menos um pouquinho. Toma um golinho, entendeu? Gente, é uma luta, é uma rotina. Mas é uma constância, né? Exatamente, você não pode desistir, nada nessa vida é fácil, né? Sim, é verdade. Então aí eu ia lá e no começo era com o dedo, depois eu comecei com a escovinha, aquela escovinha pequenininha de 2 anos. Então, colocava um grãozinho de pasta e, assim, isso foi uma coisa que eu errei e eu vou confessar aqui, porque nem precisava da pasta, porque de tanto eu fazer isso todas as noites, ela começou a ter uma feridinha na comissura aqui, acho que por conta da pasta mesmo, né? Então, assim, com água filtrada já é o suficiente. Então, eu chegava bem pertinho do ouvido dela e falava, mamãe vai escovar sua boca. Aí, ela dormindo, ela abria a boca. Aí, eu ia lá, limpava, depois molhava a gaze, limpava de novo e ela continuava dormindo. Até teve fases que a minha sogra às vezes ia dormir lá em casa e dormia no quarto junto com ela, né? E às vezes ela falava assim, você parece louca, onde já se viu? A criança acabou de dormir, você vai acordar, a criança, ela vai acordar. E eu falava, não, ela não vai acordar, ela já tá acostumada. E assim, eu sei o que é.
se não faz. Então, assim, eu vou fazer, porque depois eu sei o trabalho que que dá para tratar, né? Porque é difícil, uma criança de 2 anos, que nem você falou, tratar um canal é difícil. Complicado, viu? Mas eu ainda vou falar sobre isso. Sim, sim. Vai. Mas aí, só para reforçar, a idade é quando nasce, assim, já é para levar já pro dentista, né? Sim. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, que aí você vai falar no outro quadro, doutora. É sobre mais isso aí. Em parte, junto na questão com a alimentação, é mito ou verdade que escovar o dente com excesso prejudica? Eu ouvi dizer, né, que se você escovar muito os dentes, você vai tirando o esmalte, né, do dente, e isso vai deixando ele um pouco mais sensível, né? Tá. Tem aí essa questão, talvez... Eu tento procurar... Agora eu digo que eu estou negligenciando na hora do almoço, mas geralmente meu padrão seria de manhã quando eu acordo, depois do almoço, antes de dormir. Sim. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que comeu alguma coisa, tal, se ela tiver oportunidade, ela está escovando o dente de novo. Então, na verdade, isso é mito, tá? Porque assim, não é a quantidade não é o número de escovação, e sim a forma que você escova, tá? Então, assim, escovas sempre macias e sempre de cabeça pequena, né? Então, assim, mesmo que você tenha espaço na boca, o ideal é uma cabeça média da escova, né? Para que você alcance realmente lá no fundo e consiga higienizar tudo. Então, assim, se você faz uma escovação com força, você acaba prejudicando realmente. Se for uma escova de cerdas duras, aí sim você vai ter um material mais abrasivo e aí você pode ter algum problema no esmalte. E o esmalte do dente tem algumas imperfeições, existem algumas doenças, né, ou algumas falta de estrutura de esmalte, tem crianças que têm esse problema, que aí nesse caso pode ter esse tipo de problema. Mas assim, são casos e casos que precisam ser avaliados. Então, no geral, não tem problema. E no geral é 4 vezes mesmo a higienização, tá? Então assim, o ideal... Após o café da manhã, não antes do café, assim, acordou e escova, não. O ideal é depois. Então tô fazendo errado. Tô falando errado. Eu acordo de manhã e já primeira coisa, eu vou me arrastando. Uma que eu já vou me arrastando, né? Que não, você sabe, até pode, porque às vezes a gente faz isso até pra tirar o gosto do travesseiro. Exatamente. Da boca, né? Nossa, esse é o meu propósito, tirar o gosto. Você pode fazer isso. Mas aí tem gente que faz isso e toma café e não higieniza de novo. Então, assim, você limpou, comeu e não limpou. Aí sou eu, eu vou, escovo o dente, às vezes eu como alguma coisa e só vou escovar depois do almoço. Então, aí, ó, 4 a 6 horas sem escovar, né? Então, assim, pra facilitar, principalmente para as crianças, para não ficar, vem escovar antes, vem escovar depois. Você já sabe que é um problema, então deixa para escovar depois. Depois do almoço e depois do jantar, aí não come mais nada e vai dormir, ou se come, deixa para escovar antes de dormir, né? Então, esse é o ideal. E sempre com a escovinha macia e fazendo movimentos de circular, movimento de bolinha, como eu explico para as crianças, e não assim. Assim. Mas em todos os dentes, doutora? Então, na frente você faz... Na frente eu faço assim, de agora bolinha. aqui atrás é assim mesmo. Então, agora nessa parte do dente, a parte de cima, que é onde você mastiga, aí sim o vai e vem. São os dois métodos que eu costumo utilizar e que dá muito certo, né? E ainda tem aqui do lado e do outro lado também. A parte da frente e a parte de trás dos dentes. Aqui na frente a mesma coisa. Ajuda a nossa audiência, doutora. A senhora com certeza sabe. As pessoas que deixam aquela escova toda detonada, sabe como é que é, né? Isso é um sinal que tá fazendo forte demais, né? Que tá deixando tudo aberto. Quando você vai sair, é que você fica olhando, né? Mas quando você vai sair, que você vai, sei lá, você vai para um acampamento, né? Você vai na casa de um parente, não sei o que, às vezes tá todo mundo sacando a escova, né? Sim. Aí você olha, tem umas que já tá toda aberta, assim, né? Parece que tá descabelado, assim. Exatamente. Então, assim, o ideal é trocar a cada 3 meses, porque ela se abre mesmo, né? Normal. E realmente o que você falou, aquela que é mais aberta que escova com força. E um outro sinal é assim, quando você tem retração gengival, que a sua gengiva sobe e aí fica a raiz exposta. E isso é um sinal da pessoa que escova com força e faz esse movimento. Então ela vai empurrando a gengiva para lá. E aí dá sensibilidade normalmente. Então é importante olhar as escovas sim, para saber até como que as pessoas estão fazendo, né? É isso aí. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos sim. Pedir para o Michel colocar aí na tela para nós, aí a gente inicia com o nosso próximo carro.
O nosso carro não, né? Com o nosso Opa, próximo ganhei quadro. carro, Eu já falei do carro ali, ó. ganhei um Eu já carro. falei do Aí, ó, tá carro. vendo? Olha! Bom, você que tá pensando em viajar, né? Tá chegando aí final do ano, já tá programando a sua viagem. E como é que tá o seu veículo? Né? Tá protegido? Ou mesmo assim, infelizmente, né, nós sabemos a quantidade de furtos e roubos, né, que nós temos por todo o Brasil, né, em Guarulhos, se você acompanha ali as páginas, você fica ali assustado com a quantidade de furtos e roubos que tem. Caso você não tenha seguro no seu veículo, a nossa indicação é do nosso parceiro, né, o Jefferson, da JFS Seguros, tá bom? Bom, ele trabalha aí com as principais asseguradoras, tá? Bradesco, Ituran, Surrai, Porto Seguro. Então, se você tem alguma dessas seguradoras que é de sua preferência, entre em contato com a JFS Seguros, é só você acessar o site www.jfsseguros.com.br ou pelo WhatsApp 11 2497 4415, né? Não deixa aí o seu sonho se tornar um pesadelo, né? Proteja o seu carro que com certeza você vai ficar mais tranquilo aí na sua viagem, no seu dia a dia. Falar do chat, Priscila? Pode falar do chat. Posso falar do chat? Pode. Bom, a Priscila, nós estamos falando aqui sobre a automação, né? Então, se você tem um negócio, principalmente, é a pergunta que eu sempre faço. Se o seu cliente procurar o seu escritório, o seu produto, às 2, 3 horas da manhã, né? Às vezes 1 hora da manhã, que é o horário, né, Priscila, que a gente recebe muito leads ali, a gente vê a campanha. Os maiores leads é de madrugada. É de madrugada. Como que acontece? Seu cliente ele vai ter ali o seu primeiro atendimento, né? Caso não, a solução é o chat ideal, né, do Cadu e do Diego lá. Você vai conseguir ali atender 8 vezes, né, com mais eficiência e rapidez o seu cliente. O chat ele faz toda a automação, tá? Caso você tenha um produto ou um serviço, seja um curso ou um produto a qual o cliente já compra ali numa página de vendas, né, que não precisa de falar com você ou com o atendente, ele vai direcionar esse cliente dentro de um funil perfeito até o cliente realizar a compra, tá? Agora, caso não seja, né, nós falamos assim sobre vendas de 2 etapas, né, que tem um ticket maior. Qual que é o interessante? Essa pessoa ela vai procurar o seu serviço, ela vai ter o primeiro atendimento ali e praticamente, por mais que seja um chat, tá? É um atendimento praticamente quase humanizado, né? Porque ele já conta ali com a inteligência do chat GPT, tá bom? Então ele vai conduzir essa pessoa até finalizar o seu cadastro e assim que possível no outro dia você entra em contato com eles. Então, chat ideal para fazer a automação do seu sistema, inclusive está integrado com o Mercado Livre. Então, se você faz lá vendo no Mercado Livre, alguém manda mensagem para você no Mercado Livre, ele consegue gerenciar tudo em apenas um lugar. Para mais informação, é só acessar o site www.chatideal.com.br. E a nossa comunidade chega de mimimi. Então, se você tem um negócio, tá? Se você é um empreendedor que está iniciando, tá? Ou se você já tem um tempo no mercado e está com dificuldades, né? Se você ainda é uma empresa, está pensando em escalar o seu negócio, se você está de dificuldade ali para poder estruturar tudo, venha para a nossa comunidade Chega de Mimimi, tá? É só entrar em contato aí pelo meu número de telefone, 11 968 30 32 36. O que você vai encontrar lá? Nós vamos falar sobre registro de marca, abertura de conta, tá? Nós temos um contador, o Henrique, especializado, que vai estar te ajudando lá. Imposto de renda, público-alvo, funil de vendas, seu site, concorrência, enfim. Tudo que uma empresa precisa para estruturar o seu negócio online e escalar, nós vamos abordar dentro da nossa comunidade, tá? Isso daí é com experiências de erros e acertos, tá? Sim. Eu costumo dizer assim, eu já coloquei meu dedo em várias tomadas e tomei choque. Então, se você não quiser tomar choque que nem eu, né, venha para a comunidade Chega de Mimimi, ok? E é isso aí. Ali nessa comunidade, a gente coloca toda a nossa experiência do dia a dia ali. Então, não é uma coisa que uma pessoa diz que a gente não viu. Não, é prática. É prática. É tudo que nós erramos, tudo que nós acertamos e tudo que cresce lá na empresa, né? Que a gente sobe anúncio, faz os sites, tudo que a gente faz na empresa, a gente vai abrir ali para vocês colocar o seu negócio aí no digital. Eu falo assim que quem não tá na comunidade está deixando dinheiro na mesa. Não deixe dinheiro na mesa. Vem para a comunidade Chega de Mimimi. É isso aí. Vamos para o nosso segundo quadro, Priscila? Vamos sim. E falando ainda um pouco sobre a dentição. Gente, eu queria falar com vocês aí. Vocês estão gostando? Coloca aí nos comentários. Conteúdo, né? Não, eu já tô pronto para outro filho já. Esse não vai ter cara
Não, esse daí vai ficar Eu não tô certinho. pronta pro outro filho, não. Mas as que tem, eu já vou vou tratar as que tem. Não vai pra outro, não, né? Aí, mas assim, a gente vai agora pra um outro quadro chamado Em Poucas Palavras Sem Mimimi. Então é jogo assim, breve. Eu tenho certeza que você, já que você deu várias dicas aí pra nós, aí, né? A pergunta que a gente ia fazer, você já falou, né? Quando eu devo levar o filho? Começa por ela, né? Explica Né? um pouquinho melhor, doutora, pra E nós. explica um pouco melhor, assim. Me espantou esse negócio de já tá nascendo, Já tá tem que levar. nascendo e Os tem que pais não se levar. preocupam com isso, não. Porque assim, eu vou dizer por mim, quando as minhas filhas nasceram, eu me preocupei de me recuperar Sim, e aí ajustar todo o negócio, porque a vida fica, tipo, dormir, não consegue mais dormir direito, a criança tá ali já em casa, porque a realidade de estar grávida é diferente de estar com a criança, né? Mas assim, até tem aí uma questão da odontologia também, né? Na gravidez. Sério? Então tem que começar daí. Eu fui no dentista na minha gravidez. Eu pesquisando, eu vi Viu? que tem toda uma questão sobre os cuidados da mãe que influenciam. Posso falar sobre Pode, isso? lógico. É rápido? Sim. Você falou que é rápido? Não, é poucas palavras. Aquele rapidinho, né? Fala o que você acredita que é importante para as mães, porque isso é um assunto importante, de fato. Então, eu tô desenvolvendo também esse projeto, que é o pré-natal odontológico. Olha. Então, assim, eu pretendo fazer parcerias com médicos ginecologistas. Então, a mulher, quando ela quer engravidar, ela vai primeiramente ao médico ginecologista para iniciar os exames pré-natais. E não é cultural que o ginecologista fale, procure um dentista. E deveria ser, né? Porque, assim, eu trabalho na emergência odontológica, eu trabalho num hospital, e cada plantão é, no mínimo, uma gestante em atendimento com dor. Então, assim, a minha parceria é justamente essa. Falar com os ginecologistas, porque assim, olha, tá aqui os seus pedidos de exames, você vai fazer os seus exames pré-natais e você vai procurar um dentista também, no caso eu. Para que a gente avalie a boca dessa paciente, peça um raio-x panorâmico, daí você já vai ver tudo que tem ali, quais são os dentes que podem vir a causar dor durante a gestação, porque a gente tem que lembrar que são 9 meses de gestação. Então, assim, um dente que eu já vejo que tem uma cárie que vai doer, vamos tratar essa cárie antes de você engravidar. Então, você trata essa paciente antes dela engravidar, para que ela não tenha dor. Porque, assim, falando em mito e verdade, muito dentista diz que não se pode fazer nada durante a gestação. Então, eu ouvi isso daí. Então, assim, pode. Não é que não pode fazer. Pode se fazer. Então, assim, sendo bem administrado a medicação, a anestesia, tudo isso, não tem problema nenhum. Então, assim, se você souber anestesiar no local correto, que vai anestesiar o maior número de nervo possível, um tubete de anestesia é o suficiente. E aí você faz, por exemplo, um canal, que é o que realmente acontece. O paciente sente dor porque tinha cárie, deu canal e aí ele vai morrendo de dor. Então, você abre esse dente, faz o primeiro atendimento emergencial, tira esse nervinho ali do dente, coloca um curativo e aí a paciente vai aguardar o final da gestação para tratar o canal. Então, não é que não pode fazer nada. A gente não pode fazer o tratamento completo. Como você mesmo disse, precisa fazer raio-x, precisa fazer assim. Então, aí essa questão do raio-x influencia um pouquinho. Mas não quer dizer que não possa fazer. Então, assim, é mito realmente isso. Então, assim, você faz o atendimento antes dessa mulher engravidar, ela vai passar os 9 meses tranquilamente, vai ter o bebê, e aí entra quando levar o bebê ao odontopediatra. Por que assim que nasceu? Porque assim, existem várias questões que precisam orientar essa mãe. Por exemplo, vocês sabiam que a avaliação da língua é feita nos primeiros meses de vida? Antigamente, as pessoas faziam no hospital essa avaliação. Hoje, algumas maternidades fazem, outras não. Da língua? Da língua. É, língua presa, por exemplo. Ah, porque é só exame de pezinho que a gente se preocupa. A língua presa. Porque se a criança, se o bebê tem a língua presa, ela não consegue mamar. E aí ela não ganha peso. E às vezes a mãe nem sabe qual é o problema. Às vezes a criança não quer mamar, ela fala, não gostou do leite, não meu consegue leite, porque tem aquela questão que o meu leite não é Não forte, sustenta. sustenta. Às vezes é a criancinha que tá com a língua presa. Exatamente. Então, assim, eu faço esse tipo de cirurgia. Eu até tenho lá no meu Instagram uma bebezinha que ela foi fazer essa cirurgia com 2 meses.
porque ela não mamava e ela não ganhava peso. Aí a pediatra encaminhou. Então, assim, tem alguns profissionais que estão atentos a isso e encaminham. Algumas, antigamente, se faziam até na maternidade esse tipo de procedimento, porque é muito simples. Você faz um picotezinho ali na língua e solta essa língua, e aí a criança começa a mamar. Então, aí não é questão de fala, é uma questão realmente do movimento na mamada. Então, por isso que precisa ser feito. E outra coisa também importante é sobre as orientações de higiene, né? Que também deveriam ser dadas no hospital, e que não é. Ela deveria sair lá do hospital já toda preparada, Com a assim, orientação, com a orientação. né? Não existe, do dentista, né? não existe curso para gestante. Isso, existe. Deveria ser falado no curso para gestante como é que você higieniza a boca do seu filho. Passei 2 vezes nos cursos, nunca falo nada disso. E algo importante, né? Assim, a gente sabe que a questão da gravidez simples pode acontecer, né? A qualquer momento. Sim. Mas fica a dica, muito bacana esse podcast. Muito obrado, viu, doutora? Bacana. Eu né? agradeço. Da língua, eu não tudo. tinha sacado, porque eu já vi muitas mães falando assim, ó, meu filho não mama porque meu leite tá podre, meu leite tá assim, meu leite tá ruim. do meu peito, alguma coisa, não tá, sabe, mas né? é por causa da língua da criança. Mas que eu achei interessante, porque nós sabemos, não é todos, mas tem mulheres, né? Tem casais que acabam se programando, né? Sim, Pô, sim. casou, olha, agora nesses 2, 3 primeiros anos, vamos tentar construir nossa vida aqui, a gente vai tentar evitar ter filhos e tudo mais, né? E quando eles acreditam que já está numa fase bacana, aí começa, né? Para de tomar remédio, para de usar preservativo e tudo mais. Então, ou seja, tá pensando em ter filhos? Vá no dentista, né? Já para poder evitar Sim. e fazer. E são coisas que eu acredito que a maioria das pessoas Não faz. vai Eu nunca ouvi pensar nisso. alguém falando assim, nossa, eu tô me preparando pra ficar gestante, vou no dentista. E de fato é importante, porque imagina, você tá ali no meio de uma gravidez, às vezes uma gravidez um pouco de risco, né, ali com 7 meses. Gente, e dor de dente é uma loucura. Não dá. Eu juro pra você, eu já bati a cabeça na parede por conta de um dente aqui. Eu mordi a minha mão, doutora. Sim. Eu queria sentir qualquer dor, menos a do dente. E você sabe que na escala de dor, a dor de dente, ela vem antes da dor de parto normal. É cólica renal, dor de dente e parto normal. É que parece que você não sabe o que tá doendo. Eu não sabia se era o ouvido, se era o dente, Então, o que era um negócio assim, gente, exatamente. que eu falava... No dia que eu fui com o doutor, eu também, eu tava assim, não sabia o que eu sentia. Eu só sentia dor, eu queria que parasse aquela dor. E quando tá, aproveitando, doutora, quando tá doendo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Não pode fazer nada mesmo, é só uma anestesia, que geralmente fala, você tem que vir antes de doer. Não, é mito É também. mito isso aí? É assim, tenta colocar... tem gente que fala assim, né? Se tá infeccionado, se tem pus, não pode fazer nada. Aí é que você tem que fazer. Por quê? Você tem ali uma flora bacteriana super grande, porque assim, você tem mais de 7.000 microbactérias dentro da boca. Todo mundo tem isso. Então, quando está infeccionado, se aumenta muito esse número. Se é dente inferior, então, você corre o risco dessa bactéria cair na sua corrente sanguínea. O doutor Fábio falou isso pra mim, ele falou assim que tava com risco de cair isso aqui na minha corrente sanguínea. Então, a gente precisa sim fazer algo. Pode ser que no caso, então, por exemplo, tá com o rosto inchado, não dá para mexer no dente, mas a gente pode drenar esse pus para liberar isso daí e aí marca uma segunda sessão. Pode ser também. Não fazer nada, mas já dá um pré-atendimento. Exatamente. Fazer uma medicação, de repente, né? Assim, agora não existe, é mito esse negócio de que, tá infeccionado, não anestesia. Tá doendo, não pode mexer. Se já tá doendo, não pode. Tem que esperar passar. Não, depois... gente, você acabou de me falar que você tinha vontade de bater a cabeça na parede. Por isso que eu não ia, porque tava esperando passar. Agora imagina você ir lá, você olhar pra cara do dentista e falar, agora você volta pra casa e vai tomar remédio, sendo que o antibiótico só vai fazer efeito 3 dias depois. Imagina você voltar pra casa com dor, mais 3 dias pra esperar o antibiótico fazer efeito. Gente, é desumano isso. Sim. Né? Então, precisa realmente fazer algo. Né? Então, é casos e casos. Tem casos que, né, precisa realmente ser avaliado. Mas, normalmente, a gente faz algum procedimento, algum pré-atendimento assim que o paciente chega. Certo. Bacana. Uma coisa que eu estava até comentando com a Priscila, deixa eu ver se a pergunta está formulada assim, mas... doutora, tem uma fase mais ou menos padrão ali, quando o dente de leite das criancinhas
para de cair, não? Porque tem uma questão, eu vou fazer meio que duas aqui, né? O nosso tempo é curto. Tinha tanta pergunta, doutora. Eu tenho outras perguntas também. Tinha que fazer uma de dois. Porque assim, o Natan, o meu filho, ele teve um probleminha. Não tava caindo dente de leite e o outro já tava nascendo. Já começou a encavalar, né? Aí vamos lá no dentista para poder ver. E tem a questão também que tem, sei lá, 10 anos, estava conversando com a Priscila, a Catherine tá com... A minha filha tem 12 anos, a Catherine. Os dentes dela não estavam caindo mais de leite. Começou a cair um ano passado. O dente assim. Ela falou assim, mãe, tá ficando mole. Eu falei assim, ai meu Deus, seus dentes de leite tá caindo agora. E aí caía e já nascia um. Era muito rápido. Mas até então, eu ficava muito preocupada, porque da Tamires caiu num período normal. Só que ela não, demorou demais pra cair os dentes e só começou a cair o ano passado. Sim. E aí tem alguma idade tem assim, uma idade pra 10, poder cair assim? Anos, se não tirar, se não cair a gente vai e tira. É que assim, tá relacionado a quando nasceu os dentes. Então tem crianças que hoje em dia tem bebê com 4 meses que já tá nascendo um dente. Tá? Antes era 1 ano, enfim. Tudo muda por conta da questão de alimentação, de estimulação do bico, como a gente falou no começo. Então tudo influencia. Então, depende de quando nasceu o dente. Então, assim, a minha filha, por exemplo, nasceu com 1 ano e 1 mês. Ela fez aniversário de 1 ano sem dente. Tudo o tal do casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu queria tirar foto e a bichinha não tinha um dente na boca. E aí, dela demorou mais para cair. Então, assim, se nasce tarde, começa a trocar tarde. Se nasce cedo, começa a trocar cedo. Então, crianças que nascem com 4 meses, com 5 anos, já começa a trocar os dentinhos. Então, vai aí nessa questão. O último dente a cair, que é o canino, ele vai cair por volta dos 13, 14, 12, 13 anos. Então, o canino dela caiu o ano passado. Então, esses são os últimos dentes a cair, tá? Agora, essa questão que você comentou de não cair e nascer outro. Então, assim, isso também é um problema que está se agravando bastante nas crianças, porque é uma geração do fast food. Né? Então, assim, é uma geração que não gosta de mastigar. Então, não gosta de comer maçã inteira, eles querem a maçã picada. Toda cortadinha, sem não casca. come cenoura no dente, né? Assim, então, tudo isso vai fazer, além de não estimular a parte da musculatura, isso também mexe no desenvolvimento maxilar, ou ósseo, tanto da maxila e da mandíbula. Então, tá acontecendo muito isso. A criança não tem espaço na boca. Então, assim, quando a criança tem os dentinhos tudo juntinho, tudo bonitinho, quando é 2, 3 anos, que você fala que coisa mais linda, tudo certinho, esse paciente vai precisar usar aparelho. Agora, aqueles que têm as falhas, esses são os melhores casos. Por quê? Os dentes permanentes, eles são bem maiores que os dentes de leite. Então, às vezes, cai um dentinho, esse aqui da frente, o incisivo central, pequenininho, depois nasce um dentão. Porque ele é maior que o dente de leite. Então, o dente daqui, é o inferior, esse que você está falando do seu filho, não é? Foi de cima. Acho que tanto em cima como embaixo. Então, normalmente é o de baixo. Porque o inferior, ele é bem estreitinho. E o dente permanente já é maior. Então, se ele não encontra espaço no local daquele dente, ele nasce atrás. E aí você tem que tirar esse dente para ele vir para frente. Só que muitas vezes não tem esse espaço. Então, aí é onde precisa usar o aparelho cada vez mais cedo. Ai, gente, é tanta coisa que eu tenho para falar. E tem uma idade assim, por exemplo, tem que esperar todos os dentinhos de leite cair para colocar aparelho? Então, pois é. Existem 2 especialidades. Existe a ortodontia, que são os aparelhos fixos, que você só vai colocar quando a criança tiver 14, 15 anos. Quando já trocou quase todos os dentes. Só falta o canino, uma coisa ou outra assim. E a ortopedia facial dos maxilares. Essas crianças que eu estou falando que não tem espaço, essas crianças precisam fazer a ortopedia. Então, seu filho, você vai lá num dentista. Eu vou levar num dentista para ele avaliar. Se ele for um dentista mais... Como é que eu posso explicar? Não é atrasado, não é essa palavra que eu quero dizer. Que não tem esse olhar específico. Que ele é ortodontista. Ele é ortodontista há 20 anos e ele só sabe fazer ortodontia. O de convênio, que é igual dele, que eu tenho um não convênio atualizou assim as informações. Então, ele vai olhar para o seu filho e vai falar assim, não, você só vai trazer seu filho quando ele tiver 14, 15 anos. Mas ele não olhou essa questão dos espaços.
Aí quando você vai levar seu filho com 14, 15 anos, ele tem um monte de dente na boca, tudo torto, porque foi nascendo do jeito que queria nascer. E aí, pra gente poder ganhar espaço, o que nós fazemos? Extraímos dentes. Extrai os pré-molares. Que é o que aconteceu comigo, aconteceu com muita gente da nossa idade, porque só tinha ortopedia, só tinha ortodontista naquela época. Não se fazia ortopedia facial. Hoje não, hoje a gente avalia esse espaço, a gente avalia esse crescimento e a ortopedia, ela trata osso e não dente. Então, ela estimula o crescimento ósseo para que a gente ganhe espaço através desse estímulo sem ter que perder dente. Então, tem criança que precisa usar aparelho com 4, 5 anos. Nossa, bem novinho. Abre esse espaço, os dentes começam a trocar cada um no seu lugar exato. Essa criança não vai nem precisar usar aparelho fixo lá na frente, porque a gente já resolveu o problema dela. E é uma falta de consciência, né? Porque, por exemplo, eu falo, sou bem realista. O Nathan, não vou lembrar agora, mas acho que ele começou a usar óculos com 4, 5 anos ali, não sei, com 5 anos ele já usa óculos, né? E aí depois que eu fechei ali um convênio, né? Que já do plano de saúde, a gente já fechou um convênio dental para ele, mas, para ser sincero, não é tão aqueles cuidados, né? Às vezes você tem tanto cuidado ali com a questão da vista e tudo mais, e automaticamente vem na nossa cabeça, vai cair esses dentes de leite aí. Exatamente. Vamos esperando aí. É falta de informação, puramente. Sim. Eu também, as meninas, né, a Tamires que mamou mais, ela teve mais cárie. Eu levei ela pro dentista, e o dentista que a gente pagou, o dentista e tudo mais, assim, não era tão... Tanto que hoje ela não gosta de ir pro dentista, porque foi um sofrimento muito grande. Sim. Porque fazia de um jeito, assim, machucava. A última vez que eu levei ela no dentista, ele fez algum procedimento, assim, que depois ficou inchado. Aí eu peguei, ele colocou alguma coisa assim, eu fui, tirei. Eu falei assim, você não vai mais pra esse dentista. Aí eu fui lá, paguei outro dentista, né, pra ela poder ir. Aí eu falei assim, você vai se tratar com esse daqui. Mas ela ia, porque eu falo, você vai, porque você tem que tratar. Sim. Mas ela ia chorando pro dentista. E até hoje eu falo assim, filha, logo você vai pro dentista de novo. Ela fala assim, mãe, eu não quero ir pro dentista. Eu falei, você vai. E quando você acaba tendo confiança, né, com o profissional, né, que faz, que nem... eu atendo uma criança, só um exemplo rápido, não sei se a gente ainda tem tempo. Tem uns 5 minutinhos. Esse minutinho do choro. Não, vai. Bom, enfim. Uma mãe me mandou uma mensagem outro dia, que ela pegou num grupo de uma médica que me encaminhou, né? E aí a mãe, no dia que ela me mandou mensagem, ela falou, olha, eu já tentei levar... A filha é autista. Eu já tentei levar ela em 3 dentistas e ela não deixou. Ela não sentou na cadeira de jeito nenhum. Eu falei, traz aqui, deixa eu avaliar, vamos ver. Aí ela já chegou criando o maior caso comigo, falando, eu não vou sentar na sua cadeira, porque na outra dentista ela quis colocar uma agulha desse tamanho na minha boca e eu não deixei, desse jeito. Falei, não, aqui não tem agulha, senta aqui e tal, para resumir a história. Eu estou terminando o tratamento dela, né? Hoje ela foi lá no consultório, aí ela volta semana que vem, a gente termina. E a mãe eles estão indo morar em Santa Catarina. Aí eu falei, poxa vida, agora que você achou uma dentista que você gostou, porque aí ela fez vários vídeos pra mim no Instagram, que ela tinha gostado. Falei, agora que você achou uma dentista que você gostou, você vai morar longe? Aí a mãe dela falou assim, mas eu vou vir a cada 6 meses. Eu vou dar um jeito de vir para ela passar com você. Então, assim, tudo tem, né? Assim, se você acha um profissional Sim. que te agrada, que realmente tem esse carinho, que realmente sabe o que está fazendo, você vai ficar com ele a vida inteira. Ou a criança vai ter esses traumas, né? E assim, hoje em dia tem poucas crianças com traumas, graças a Deus. A maioria dos traumas são em adultos, realmente. Sim. É porque acho que a nossa fase era mais bruta, né? O negócio né? era... Tanto que era até uma pergunta que a gente ia fazer, se assim, arrancar o dente de calinha, né? Sair arrancando. Puxar o dente de calinha. Gente, eu tinha um pavor de arrancar o dente de calinha. Hoje, as mães hoje não têm coragem de arrancar com a linha, então leva no dentista. O Natan eu falei que eu ia colocar na moto. Eu falei, o papai vai arrumar, colocar aqui, ó, uma linha no seu dente, aí eu vou amarrar, aí o papai vai sair com a moto.
Aí você tira, tá? Ai, gente, eu não tinha nem Bom, coragem de fazer escada dente. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Passa. Nossa, e a conversa hoje foi incrível, né? Foi maravilhosa. A doutora vai voltar, né, doutora? Vou, com certeza. Doutora vai Tem uma voltar. lista aqui de perguntas. Só me convidar que eu volto. A doutora vai voltar. Eu agradeço muito a sua audiência, tá? Muito obrigado. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas, né? Podcast Chega de Mimimi. Agradecer aqui o Michel. Doutora, sua câmera, você tem uns 2-3 minutinhos para falar com a sua audiência. Você achou, esqueceu alguma coisa importante? Como que as pessoas encontram a senhora para poder estar fazendo o atendimento? Vamos lá. Então, olha, o consultório é aqui em Guarulhos, fica ali próximo ao centro, ali a Praça Quarto Centenário, na Rua do Max Atacadista. As minhas páginas nas redes sociais no Instagram, dra.paulalopes, no YouTube, doutora Paula Lopes, dentista das crianças. Lá tem todas as informações, com telefone, endereço direitinho, agendamento pode ser feito direto pelo Instagram, que já vai direto para o meu WhatsApp. E o que eu gostaria de deixar registrado aqui conscientização e prevenção. São essas duas palavras que eu quero deixar para vocês aí, tá? Conscientização, que a gente precisa procurar se informar realmente, porque existem muitas informações necessárias e que não são ditas, né? E prevenção, porque tudo na vida, prevenir é o melhor, né? Até para desmistificar esse negócio de que tratamento odontológico é muito caro. Tratamento odontológico caro é aquele que não foi feito a prevenção. É aquele que a gente só vai quando tem dor. E aí chega lá, tem um monte de coisa para fazer. Então, obrigado pela audiência, para vocês que ficaram aí até o final. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas aqui, que eu acredito que as dúvidas deles são dúvidas de vocês também. E quem tiver mais dúvida, pode me chamar lá no direct, que eu faço questão de responder todas elas. Bacana. E muito obrigada. Bacana. Muito, muito obrigada, doutora Paula, por ter aceitado o convite, por ter tirado nossas dúvidas. Eu tenho certeza que as dúvidas do povo eram nossas dúvidas também, Sim. porque nós somos pais, nós vivemos isso, e aqui é a realidade como ela é. Nós falamos aquilo que a gente vivemos no nosso dia a dia, né? E você, carinhosamente aí, com toda a sua especialidade, com toda a sua experiência, nos deu a resposta aí e também tirou muitas dúvidas, assim, do que a gente nem sabia também, né? Não tinha coisa sem conhecimento. Nem conhecimento, né? Então, eu agradeço demais, né? Obrigada, Gabriel, produção. E semana que vem temos mais, tá bom? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, tá? Com outros convidados incríveis e é isso. Bora viver a vida rica que nós merecemos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.